No TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre os programas de saúde e qualidade de vida que a Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais, CMA, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, oferece ao seu servidor. Para conversarmos sobre este tema, participam deste programa o doutor Rogério Lacer Aranha, coordenador do CMA, e Marcos Vinícius Andrade de Souza, chefe da Psicologia da Coordenadoria. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar com o senhor, doutor Rogério. Queria que o senhor falasse sobre a implantação deste programa, que foi em 1970, e quais foram as grandes mudanças e transformações desde então. Então, em 1970 foi a época de inauguração do serviço médico no Tribunal de Contas, no prédio Luiz Gama Filho. E a partir daí, né, a CMA tinha uma característica diferente do que tem hoje, né? Naquela época, a CMA era baseada num tratamento assistencialista, né? Ela só tratava dos pacientes e dos seus dependentes, né? E ela foi, com o passar dos tempos, ganhando modificações, né? E por volta de 2002, né, ela mudou de característica, né? Um ato normativo 67 veio produzir a introdução do serviço de perícias médicas dentro do tribunal, né? E com essa avaliação da saúde do servidor, a gente pôde criar um movimento estatístico, um movimento de observação do processo de adoecimento do servidor, né? Com essa motivação, o que aconteceu? O serviço entendeu que precisava de começar a agir de uma forma mais ostensiva nas ações de prevenção, né? E mais ou menos em 2007 se criou esse projeto Meu Ambiente, né, que se iniciou, né, passo a passo, né, os projetos que a CMA vem desenvolvendo até hoje, né, e essa história foi andando até 2011, né, quando surgiu o Ato Normativo 122, que propiciou assistência de saúde ao próprio servidor, né? Então, facilitando muito o nosso trabalho na avaliação, né, que hoje o servidor está contemplado com o plano e então a gente consegue, né, atuar de uma forma mais ostensiva e tentar implantar agora num projeto com mais consistência, né, para a gente poder avaliar realmente de forma paulatina cada servidor, né? Isso não pode ter um caráter, por enquanto, obrigatório, né, mas vai ser um caráter de áreas de risco, que a gente tem dentro do tribunal alguns funcionários que trabalham com área de risco, e paulatinamente isso vai ser oferecido para outros servidores. Hoje o projeto vai contemplar essa área de risco e já uma coordenadoria que se propôs a desenvolver o projeto com a gente de forma de parceria, né? Doutor Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse crescimento, né, no atendimento, tanto odontológico, quer dizer, a questão médica, e também da psicologia. Quer dizer, o senhor acha que é uma tendência mesmo? Eu posso falar melhor da psicologia, eu chefio o serviço de psicologia, né? O serviço passa por ciclos de maior ou menor procura, e isso a gente consegue medir com determinada precisão, e isso nos facilita também a fazer uma análise institucional mais apurada, porque a gente procura então detectar que tipo de problema está acontecendo, em que áreas está acontecendo, então a nossa capacidade de análise da instituição como um todo se aprimora também nessa mesma proporção. Então, a procura passa por ciclos. Há momentos de maior procura e momentos em que ela decresce, né? O senhor diria que há uma tendência realmente desse aumento, tanto no segmento odontológico, quanto da psicologia? Quer dizer, é uma visão médica nova? Eu acho que, assim, a instituição, né, quando oferece esse tipo de serviço, né, hoje a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta dentro da cidade, a gente enfrenta em relação
aos planos de saúde, né? As dificuldades que você tem, por exemplo, para marcar uma consulta às vezes, né? E você leva 2, 3 meses. E assim, como você tem um serviço de pronto atendimento dentro do tribunal, né? O paciente ele pode passar por uma avaliação mais precoce e até evitar um dano maior, né? Então, acho que a instituição que tem esse tipo de preocupação, ela está preocupada em minimizar o dano ao seu próprio patrimônio, que é o servidor. Então, assim, quando a gente tem institucionalizado um serviço de saúde pronto para dar esse tipo de atendimento, eu acho que você consegue uma ação mais efetiva em relação à saúde do próprio servidor, evitando que essa doença, às vezes, cronifique, ou essa doença tome uma gravidade com proporções maiores, né? Então, você consegue, com essa medida institucional, às vezes, frear um processo até lesivo para o próprio servidor. Por exemplo, antes, digamos, sei lá, uma década atrás, talvez a psicologia não tivesse, as pessoas não tivessem tanto acesso, né, principalmente dentro do trabalho. O senhor acredita que esse comportamento, esse mundo mais estressado, como o doutor estava se referindo, é o que levou? Como é que o senhor vê isso e que tipo de problemas normalmente aparecem? Então, isso é um fator, sem dúvida. Todas as causas estressantes do próprio mundo, isso tem se elevado. Por outro lado, também o serviço, não só o nosso, os serviços da CMA como um todo também se aproximaram do servidor. Existe desses anos para cá, o serviço procurando estar mais próximo do servidor, do dia a dia dele, levando informações, agindo de uma forma mais positiva, mais proativa. Então, essa aproximação também provoca, do lado do servidor, uma vinda, uma procura maior pelo serviço. Respondendo a sua segunda pergunta, o tribunal, a CMA e o serviço de psicologia em específico, ele não difere muito do que indicam as estatísticas gerais, até do próprio INSS, e a respeito das doenças e até de causas de afastamento do trabalho. Então, as pesquisas todas, as estatísticas todas indicam que os quadros depressivos são muito importantes, né? Eles aparecem ali em cima nas pesquisas e lá não é muito diferente disso. E associado a quadros de ansiedade. Esses dois eu diria que são os motivos maiores de procura do serviço. Os dois quadros, inclusive, estão muito associados. Quadros depressivos, em geral, estão associados a quadros de ansiedade e vice-versa. Então, eu diria que esses dois são os que chamam mais atenção. O senhor acredita que medidas preventivas também são importantes nessa área? Eu acho que, assim, como a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, que é multidisciplinar, né, a gente não tem só a psicologia trabalhando na identificação desse quadro ou no adoecimento do servidor. O que acontece? Assim, a equipe toda hoje também se aproximou, né? Porque antigamente a característica do serviço era mais compartimentada, né? Você tinha ações individuais de cada serviço, né? Hoje, os serviços se falam, né? Eles sim têm uma interlocução. Se eu identifico um problema em determinado paciente que possa ter um auxílio da psicologia, a gente vai poder integrar esse serviço trazendo a psicologia para perto, ou se esse paciente precisa de uma integração junto à fisioterapia, a gente vai ter esse recurso para puxar esse paciente, para poder estar trazendo qualidade de vida para ele, qualidade de saúde para ele, né? Para reintegrar ele o mais rápido possível ao serviço, né? Não é uma forma de pressão, mas é uma forma de ajuda, de auxílio, né? Então, essa conformidade que se tornou o serviço hoje, né, de ter uma gestão mais participativa entre os membros do próprio serviço, eu acho que vai melhorar em muito a qualidade de atendimento do servidor, e eu acho que também é essa expectativa que o servidor espera. E com isso, viu, Silvio, desculpe, só para complementar o que o Rogério disse, e com isso a CMA ela se alinha ao que dizem as mais modernas recomendações para as áreas de saúde, que é trabalhar de forma
preventiva e multidisciplinar. Exatamente isso a que o Rogério se referiu, quer dizer, com os diversos serviços se auxiliando mutuamente. O que a gente tenta é buscar assim, um conceito de saúde de humanização, né? Onde você tem que integrar o bem-estar físico, psíquico e social, né? Porque, na realidade, a saúde é um somatório disso tudo. Você não pode ter um ser socialmente desintegrado, né? Com a saúde dele física debilitada e psiquicamente alterada. Se ele tiver desse jeito, ele está completamente adoecido, né? Então, a gente tem que integrar tudo isso, né? A gente conta com serviço social para fazer, de repente, uma intervenção social, né? Buscar os problemas que, de repente, esse servidor possa estar vivendo dentro da sua casa ou dentro da sua família, né? Para que possa ter uma visão, não uma visão compartimentada, mas uma visão holística da saúde, né? Uma coisa de integração entre o servidor, a casa e o serviço médico. Bom, lá também há um serviço de emergência. O que dispõe esse serviço? A gente, assim, como todo serviço de saúde, né, a gente tem que estar pronto, né, para atender as emergências, né? Sejam elas emergências clínicas, sejam elas emergências psíquicas, né? Sejam elas emergências por trauma, por dor ou, assim, um condicionamento de uma queda no setor. Então, a gente tem um serviço de emergência para suporte à vida, né? E temos também os outros serviços que dão apoio. Por exemplo, chegou um paciente com um nível de estresse muito alto, a gente vai medicar, mas a gente vai pedir uma intervenção do pessoal da psicologia de forma imediata. Muitas vezes a gente aciona o psicólogo vai para a sala onde a gente atendeu o paciente, conversa com ele, né? Tenta fazer um conceito ali com ele de trabalho, né? E assim, por exemplo, ele foi submetido a uma dor lombar. A gente medicou aquela dor lombar, mas de imediato a gente tem como levar esse paciente até o fisioterapeuta, fazer uma intervenção de fisioterapia no local, melhorar aquela dor aguda que ele está, né? E, fora isso, a gente tem essa ação integrada entre serviços, né? Então, não foge muito disso, né? Então, a gente tem um atendimento de emergência pronto para atender uma parada cardíaca ou uma coisa mais grave. A gente já teve pacientes com infarto, AVC, né? Porque o tribunal envelheceu, né? Ficou muitos anos sem ter concurso, hoje está tendo uma renovação do seu quadro, mas existem pacientes já com doença crônica, portadores de hipertensão, de diabetes, obesidade, estresse, fumo, né? Então, as ações de saúde ficaram voltadas para tentar minimizar essas causas, entendeu? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o TCE Notícia.